Fala, meu querido aluno ou aluna, aqui quem fala é Lucas, o seu professor de Química do canal Aprenda Química. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre a evolução dos modelos atômicos. No vídeo de hoje, nós vamos aprender sobre o modelo atômico de Dalton. Vamos ver tudo que a gente precisa ver e resolver um exercíciozinho para lhe ajudar na fixação do conteúdo. Mas antes da gente começar, deixa logo o seu like aí para dar uma força para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você. Rapidinho, não demora não. É só o tempinho que eu rodo a vinheta aí. Roda a vinheta. O modelo atômico que nós veremos hoje foi proposto pelo químico, meteorologista e físico inglês John Dalton em 1808. Dalton baseou seu modelo atômico nos experimentos de Lavoisier e de Proust, ou seja, a lei das conservações das massas e a lei das proporções fixas. Então, se você não sabe quem foi Lavoisier e Proust, as suas teorias, desce aí na descrição do vídeo, tem um link do último vídeo que eu postei sobre a evolução dos modelos atômicos e tem lá explicando direitinho as ideias de Lavoisier e de Proust. Está aparecendo para você aí também em cima no card. Vai lá, clica, assiste e volta aqui, que a gente vai precisar desses conceitos para entender o modelo atômico de Dalton. Então vai lá, assiste que eu lhe espero. Então, baseado nessas teorias de Lavoisier e de Proust, as leis ponderais, Dalton propôs que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, semelhante a uma bola de bilhar, ou seja, uma bola de sinuca. Maciça significa que não possui espaços vazios, está totalmente preenchida. Percebemos aqui que ele diz que são partículas indivisíveis chamadas átomos. Essa ideia de átomo e de ser indivisível, ele retomou das ideias lá dos filósofos Leucipo e Demócrito. Se você não lembra disso, dá uma passadinha lá no vídeo anterior, que eu estou explicando direitinho essa história aqui desses filósofos. Então passa lá. Os quais não poderiam ser criados e nem destruídos. Percebemos aqui as influências das teorias de Lavoisier, ou seja, a lei das conservações das massas. Não poderia ser criado e nem destruído. Ou seja, perceba que nós temos essas influências de cientistas anteriores. Dalton disse mais. Ele disse que átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as suas propriedades. Ele estava dizendo o seguinte, que um átomo de hidrogênio é totalmente igual em todas as suas propriedades a outro átomo de hidrogênio. Nós vemos que isso não é totalmente correto para os dias atuais. Nós sabemos que nós temos os isótopos, ou seja, átomos de mesmo elemento com massas diferentes. E ele disse, e átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. Ou seja, um átomo de hidrogênio é totalmente diferente de outro átomo de oxigênio. Nós sabemos que também não está perfeito. Nós temos os isóbaros, ou seja, elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa. Isso aqui nós vamos estudar detalhadamente um pouquinho mais para frente. Dalton continuou dizendo, os átomos podem se combinar para formar as substâncias, e que tal combinação sempre envolverá um número inteiro de átomos, e a proporção entre eles sempre será fixa. Perceba aqui que isso está totalmente de acordo com as ideias de Proust, ou seja, a lei das proporções fixas, lei das proporções definidas. E ele disse mais, que as reações consistem basicamente em um rearranjo de átomos, de modo que a massa deverá se conservar. Olha ele de novo aqui, as ideias de Lavoisier, que a massa se conserva. Dalton ainda propôs toda uma simbologia para representar essas reações químicas e esses elementos. Ele fez o seguinte, por exemplo,
Nitrogênio seria uma esfera com um traço, uma barra vertical no meio. Sódio com 2 barras. Potássio com 3 barras. E ainda propôs moléculas, por exemplo, a da água, em que eu teria hidrogênio, aqui uma esfera com um ponto, e oxigênio, uma esfera sem nada. Percebemos que não estava perfeito. Na verdade, a molécula da água são 2 hidrogênios e um oxigênio. Mas para a época isso daqui foi uma grande descoberta, foi uma coisa totalmente inovadora, em que ele representou isso muito bem no livro que ele escreveu, Um Novo Sistema de Filosofia Química, em que ele representa todas essas estruturas, essas moléculas. Essa é a foto real desse livro dele. Perceba que ele publicou todo um livro explicando essa teoria dele, totalmente de acordo com o que nós vimos na aula anterior, do método científico, que você tem que pesquisar, você tem que provar, você tem que reportar para poder dizer que aquilo é aquilo que você está dizendo, que aquilo realmente está perfeito, está real. E Dalton era totalmente experimentalista, ele fazia e ele provava. Obviamente o modelo dele não está perfeito, mas nós percebemos as influências de outros cientistas. E essa é a grande questão dos modelos atômicos. Parece que o modelo está errado, mas esse modelo é a que dá base para outro modelo evoluir. É o que vai evoluindo até chegar ao modelo como nós temos hoje. Dalton ainda estudou durante muito tempo o seu distúrbio de troca de cores, sem chegar a grandes conclusões. Percebemos aqui um artigo que ele publicou falando disso, e hoje essa doença recebe o nome em sua homenagem, ou seja, o daltonismo, aquele distúrbio que as pessoas trocam as cores. Por exemplo, quem é daltônico não enxergaria esse número aqui, 74. Eu gosto de dar essa aula na sala de aula, que sempre tem um aluno gaiato que fala: que número? 74? Vendo tudo só para fazer gaiatice mesmo. Então, agora nós vamos responder uma questão para fixar esses conceitos do modelo atômico de Dalton. Vamos lá, se ajeita aí, pega o seu caderno e sua caneta para a gente poder fazer isso de forma bem tranquila, para você fixar totalmente esse conteúdo. A questão é do Enem do ano passado, Enem 2009, diz o seguinte: em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continham 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir, e a questão vem e diz: após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, isso aqui nós veremos depois, a composição e organização do átomo e a quantização de energia no modelo atômico. Pode ficar tranquilo que a gente vai ver tudo isso detalhadamente, mas para responder essa questão nós não vamos precisar. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então vamos lá, que tudo isso daqui nós vimos. Primeiro ele diz: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Que Dalton disse isso a gente sabe. Mas hoje o átomo é considerado indivisível? Sabemos que não. Sabemos que nós temos, por exemplo, a fissão nuclear, que é a divisão do átomo. Então, ó, falso. Vou colocar um exemplo aqui, só para lhe ajudar a lembrar. Fissão nuclear exclui essa ideia de que o átomo é indivisível. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as suas propriedades. Ele está dizendo que todos de um dado elemento, ou seja, que um átomo de hidrogênio tem exatamente a mesma massa que outro átomo de hidrogênio. Nós vimos um pouquinho mais atrás, ó, que isso é falso, porque nós temos os isótopos, ou seja, elementos com o mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Nós vimos também que isso daqui não está correto. Nós temos os
isóbaros, ou seja, elementos diferentes que têm o mesmo número de massa. Nós vimos lá nitrogênio 14 e carbono 14. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Nós vimos também que não está correto, que os átomos não são indestrutíveis. E aí vem, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Esse daqui está totalmente verdadeiro. Nós vemos sempre números inteiros, por exemplo, H2O, molécula d'água, vemos do trióxido de enxofre, SO3, dióxido de enxofre, CO2, são sempre números inteiros e não números quebrados. Você nunca vai ver, por exemplo, H meio O, não existe. Isso aqui está incorreto. Então, a alternativa correta, letra E, número 5, que até hoje está correto. E assim, chegamos ao final de mais esse vídeo. Vimos hoje, detalhadamente, o modelo atômico de Dalton e resolvemos um exercíciozinho para lhe ajudar na fixação do conteúdo. Próximo vídeo, nós veremos o modelo atômico de Thomson. Então, se você ainda não deixou seu like, não curtiu o vídeo, desce aí, dá aquela curtida, comenta, diz o que você achou, sugestões, dúvidas. Se inscreve aí no canal também, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Então fica aqui aquele meu abraço e até a próxima.